Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Fé e Vida, podcast semanal da Primeira Igreja Batista de Balsas. Hoje nós estamos aqui para continuar falando a respeito, da nossa nova temporada que nós iniciamos na semana passada, falando sobre relacionamentos, nós intitulamos de Construindo Pontes, e na semana passada a gente tratou a respeito da humildade, com toda a humildade, e hoje o tema do nosso episódio é aproxime-se das pessoas. E não sei se você já sabe, mas nós estamos usando como base um livro. O nome desse livro é Aconselhando Uns aos Outros. E eu vou ler aqui um trechozinho que acho que dá para iniciar a nossa conversa aqui, que diz assim: Deus toma a iniciativa e se aproxima de nós. Nós tomamos a iniciativa e nos aproximamos de outras pessoas. Esse é um ensino simples e com incontáveis aplicações. Então, a gente vai trabalhar em cima mais ou menos disso aqui, desse pressuposto de que Deus, ele toma a iniciativa e se aproxima de nós, Inclusive tem um texto de Ezequiel que diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então, se tratando esse primeiro passo aqui, desse pressuposto de que Deus, ele sempre dá o primeiro passo, como a gente leu aqui, como a gente falou aqui no versículo. O que vocês poderiam me dizer, Wellington e Juscelino, a respeito disso, para a gente iniciar? Ok, Gustavo, a respeito dessa questão de aproximação, nós precisamos de fato partir desse princípio da pessoa de Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, buscando um relacionamento. Deus nos fez e nos fez a sua imagem, a sua semelhança, e dentro de nós ele colocou certamente a centelha do relacionamento. Essa centelha está na vida de cada uma das pessoas. O ser humano sente o desejo de se relacionar. Nós vemos as pessoas às vezes infringindo os mandamentos de Deus, no sentido de buscar a comunhão, a restauração, a vivência prática, mas no coração de cada pessoa, de fato, tem esse desejo de viver junto com outra pessoa, de andar, de conversar. Nós vemos na pessoa de Cristo esse modelo, porque a história da cruz é a história de Jesus, o Filho de Deus, buscando o homem. Às vezes nós achamos que a história da cruz é a história do homem buscando Deus, mas é o contrário. É a história de Deus buscando o homem. Então, o Senhor sempre, desde o livro de Gênesis, nós vemos ele buscando um relacionamento com a pessoa do ser humano, conosco. E esse relacionamento que ele tem buscado, a partir do momento que nós encontramos na pessoa de Deus, ele nos provoca também, nos encoraja a buscar com o nosso semelhante, com a nossa família, com as pessoas que estão próximas de nós. É isso, muito bem colocado. Deus nos fez seres relacionais, Então acho que esse é o primeiro ponto. É interessante quando Juscelino menciona aqui o livro de Gênesis, E quando a gente vê Deus criando todas as coisas, a gente vê a criação na primeira pessoa. E Deus disse, Deus falou e a coisa passou a existir. Mas quando ele vai criar o homem, ele diz então, façamos nós, Deus dando essa ideia de comunidade, e como ele ali já na criação estabelece para o ser que ele estava criando a importância do relacionamento a partir da sua própria experiência, que era o fato de, sendo Deus, ele se relaciona com a Trindade ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles têm um relacionamento, e então eles, a partir desse relacionamento deles, criam um protótipo, se a gente pode usar assim, de que o homem também deveria se relacionar. E ali já naquela primeira criação, nós vemos Deus criando o homem e a mulher para terem um relacionamento, E Deus ia então diariamente ter esse contato com o homem ali já no jardim. Então Deus sempre veio atrás do homem, ele sempre vem, e que bom, graças a Deus, Diferente
do que Deus faz, nós temos a nossa perspectiva de que, assim como Adão, o homem tem sempre uma tendência de fugir de Deus, né? Mas que bom que o Senhor já fez isso e faz sempre, vindo ao nosso encontro, buscando esse relacionamento conosco. E agora então, nós somos então encorajados a partir desse relacionamento, dessa busca de Deus para nós nos aproximarmos das pessoas. E essa segunda lição vai falar mesmo um pouco disso, né? De como nós não só podemos, mas devemos então se aproximar das outras pessoas. Exatamente, né? Então aqui, acredito que ficou bem claro, né, a respeito desse primeiro ponto que a gente pode trabalhar, que a gente vai ver na Bíblia vários exemplos, né, de Deus indo ao encontro do seu povo, né? Não é ao contrário, mas Deus ele vem ao nosso encontro. E aqui a gente vai ver, por exemplo, no livro fala que nós éramos inimigos de Deus, né? Mas mesmo assim ele vem ao nosso encontro. Isso é a graça, né? Graça é Deus vindo ao nosso encontro. E foi falado também a respeito de Jesus, né? Jesus ele veio até nós. Um exemplo que a gente pode citar aqui é da mulher samaritana, né? Jesus ele toma uma rota ali alternativa para ir ao encontro daquela mulher, né? Então Jesus ele toma a iniciativa. Isso, interessante, o irmão Gil tocou nesse ponto no último domingo, né? Quando ele fala dessa mudança de rota que aparentemente não fica claro. Imagine nós fazendo uma viagem e buscando pegar o caminho mais comprido, né? Não faz sentido para nós. A gente vai sempre querer pegar o caminho mais rápido para chegar até o nosso destino. Mas Jesus, de forma intencional, muda a rota e intencionalmente ele vai até aquele encontro daquela mulher que, para a sociedade, enfim, não era alguém muito bem quisto, né? Mas Deus demonstra o seu amor e esse cuidado dele e o desejo de ir até as pessoas, indo até ela, conversando, né? Tendo aquele relacionamento com ela, instruindo, apontando o pecado, mas mostrando a graça que o Gustavo acabou de falar, a esperança para a vida dela, né? E aquele texto, o qual está sendo mencionado, fala da necessidade. E era necessário passar por Samaria. Ou seja, o Senhor tinha um propósito claríssimo, um objetivo, a intenção de passar por ali naquele horário, encontrar a mulher samaritana, transformar a vida dela pelo poder do Evangelho, mostrar para ela esperança, despertar ela para as coisas de Deus, quebrar paradigmas que ela tinha, que a etnia dela, o grupo dela de samaritanos tinham. Ou seja, o relacionamento é algo tão maravilhoso na nossa vida em relação a Deus buscando-nos, que não tem como a gente não se empolgar em buscar relacionarmos com outras pessoas. Olhando para dentro da igreja, e nós olhamos de forma geral, às vezes a pessoa chega na igreja, mas ele quer ficar no mundo dele. Ele não quer, entre aspas, ser incomodado. Ele não quer, de repente, ter uma afinidade com alguém, porque ele vem ferido, ele vem magoado, ou às vezes o relacionamento dele lá fora, no sentido de mundo, foram relacionamento onde a coisa não fluiu, foi maltratado, e às vezes decepcionado com outras igrejas, e vem cheio de resistências. Porém, a nossa missão como igreja é a mesma missão de Jesus. É ir ao encontro dessas pessoas e dizer: eu quero ser teu amigo, quero ser uma bênção na tua vida, quero andar com você, vamos caminhar juntos no crescimento saudável para a glória do Senhor. É uma palavra que você sempre gosta de usar, é intencionalidade, né? A gente ir até as pessoas de forma intencional. Pode ser que elas não reconheçam essa intencionalidade, ou por vezes tem uma leitura errada, né? Da forma como você se aproxima, mas a palavra intencionalidade, ela faz muito sentido, né? Dentro dessa ideia de se aproximar das pessoas. Exatamente. Então, acho que em primeiro momento nós queremos aqui que fique claro para você que está nos ouvindo, é justamente isso, né? Que Deus ele toma a iniciativa e se aproxima de nós, né? Não é ao contrário, como eu já falei. E nisso nós, a partir dessa compreensão, nós entendemos que nós também temos esse papel, nessa necessidade de nos aproximarmos de outras pessoas. Responsabilidade, né? Isso, essa é a palavra, responsabilidade. E
como o Juscelino falou, ficou muito bem colocado também, isso faz parte de nós, essa necessidade de nos relacionarmos. Mas a gente vê aí uma certa dificuldade, né? Até mesmo por conta da queda do pecado. E eu acho que um outro ponto interessante que a gente poderia falar um pouco a respeito é por que nós temos essa dificuldade de nos relacionarmos com outras pessoas, e até mesmo o nosso relacionamento com Deus muitas vezes é complicado. O que vocês poderiam falar a respeito disso? Bom, tendo o pecado como o parâmetro, né? E às vezes a gente abre muito o leque e é mais fácil dizer que é a culpa do pecado, mas o pecado tem várias facetas ali, né? Mas, por exemplo, se a gente lembra, a Juscelino mencionou lá o livro de Gênesis já no início, se a gente olha para o livro de Gênesis e vê Adão fugindo daquele relacionamento que ele tinha diário com Deus. Então Deus chega naquele dia, no horário comum, que vamos chamar de horário marcado, né? Que Deus tinha ali com ele, e Adão não estava naquele lugar, ele foge. E uma das dificuldades é essa, que é a dificuldade de reconhecer que eu preciso, né, do relacionamento. Então eu me escondo, eu fujo. O Juscelino também mencionou as experiências que eu tive, elas não foram agradáveis e satisfatórias, né? Na semana passada nós mencionamos isso também no podcast, né? Experiências que eu tive no passado, por vezes elas são impedimentos para que eu faça o que eu devo fazer. Então, e também tenho orgulho muitas vezes de dizer, eu não preciso. Eu estou muito bem aqui no meu cantinho, eu sei fazer minhas coisas, eu não preciso de ninguém. Então tem o pecado no âmbito geral, mas orgulho, né, e essa coisa de dizer assim, eu não preciso da ajuda de ninguém, então eu estou muito bem aqui no meu lugar, né? Ok, realmente essa fuga do relacionamento, ela está nesses dois níveis, o nível da busca do relacionamento com Deus e também no nível do relacionamento com o homem, ou seja, está no nível vertical e também no nível horizontal. Por isso que quando nós olhamos os mandamentos do Senhor, 4 deles contemplam o nível vertical e 6 contemplam o nível horizontal. Ou seja, os 4 primeiros é o relacionamento com o nosso Deus. Os 6 últimos diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Então o homem ele vive numa constante fuga dos relacionamentos. E alguns, alinhando essa questão de fuga, eles meio que transferem para coisas, transferem para objetos, transferem até para animais. Não entrando aqui em juízo de valor com ninguém, não é essa a questão, não é esse o ponto, mas há muitas pessoas que estão se relacionando muito bem, se é que é possível, né, se relacionar com o animal no sentido de ter amizade, mas tem muitas pessoas que nós vemos aí tratando animais como se fosse pessoa. É claro que nós precisamos, como servos do Senhor, cuidar dos animais, cuidar dos pets, com todo zelo, porque a gente sabe que é um princípio bíblico, a gente zelar da criação que Deus colocou em nossas mãos. Mas há muitos exageros por aí. E boa parte desses exageros que está escondido na vida dessas pessoas é uma carência muito grande de ter um amigo, de ter uma amiga, de ter um membro da igreja, um parceiro de oração, um discipulador, uma pessoa que lhe ampare, que lhe ajude. E aí é o que acontece, a pessoa transfere. Dado frustrações, ou às vezes, de repente, uma timidez, ou uma outra coisa que a gente, né, o ser humano é muito complexo, mas alguma situação de impedimento. Porém, o que fica de fato para nós dentro dessa questão é: Deus quer se relacionar conosco, tem buscado isso, e nós também temos que corresponder a esse relacionamento com Deus e transferir, ou de alguma forma buscar, no caso, o relacionamento com o nosso semelhante. Outro ponto que eu lembrei aqui também, se tratando aqui a respeito do nosso relacionamento uns com os outros, né? O autor aqui do livro, ele fala que aquele que toma a iniciativa no relacionamento, ele destaca que aquele que ama mais é quem se arrisca a ser humilhado, né? E
vai de encontro com o que vocês falaram também. Muitas vezes é por orgulho, talvez por esse medo, por situações passadas, né, de relacionamentos frustrados. A gente não quer, digamos, sair da nossa zona de conforto, algo nesse sentido, por conta desse risco, né? Eu lembrei inclusive de um texto do C.S. Lewis, que eu gosto bastante, que ele diz que amar é sempre ser vulnerável, né? Que a partir do momento que nós nos dedicamos, né, a amar outra pessoa, nós vamos talvez ter a chance de passar por algum momento de frustração, porque aqui a gente está se tratando de pessoas, de pecadores, de pessoas falhas, e a gente não está livre disso, né? E ele fala o que é bem interessante, que o único lugar onde a gente pode estar livre desses riscos do amor, além do céu, é no inferno, né? Então, aqui na terra, né, se tratando nossos relacionamentos uns com os outros, sendo pecadores, nós vamos ter esse risco, né, de muitas vezes se frustrar, mas é um risco que vale a pena, né? Que mesmo assim traz benefícios, né? Quando nós construímos relacionamentos saudáveis uns com os outros. E muitas vezes essa dificuldade, esse receio de nos relacionarmos é também nessa questão, né? Porque aquele que toma a iniciativa, ele sofre esse risco, né? Aquele que ama, ele sofre esse risco de ser humilhado, de se frustrar ou algo nesse sentido. E assim, uma das coisas que dificulta também essa aproximação é achar que eu só posso me aproximar de alguém quando eu estiver num nível em que eu possa então ajudar ou ser a solução para tal problema, né? E isso não é verdade, né? O evangelho ali é um aleijado ajudando o outro aleijado a caminhar, né? Então é uma ajuda mútua. Eu não preciso ser perfeito, e nós não seremos, né? Isso é uma verdade, mas eu não preciso ter tido aquela experiência para caminhar com alguém na necessidade que ela tem. Não, nós juntos vamos a partir, porque o ponto de partida é o evangelho, é a palavra. Deus já deixou ela para nós, né? Então nós vamos construir esse relacionamento e vamos nos ajudando mutuamente. Então não precisa ser perfeito para ir até, ou para ir a pessoa para ajudar ela, né? Então, e a pessoa que de repente quer aprofundar um relacionamento ou quer começar um relacionamento? Primeiro tem que entender que ninguém é portador da chave do coração da pessoa ao qual quer se aproximar. Pode haver uma negação, um bloqueio, pode haver uma rejeição. Inclusive, de repente, alguém que está ouvindo esse áudio pode pensar assim: o que é que eu vou fazer se a pessoa me rejeitar ou não desejar se relacionar? Ou seja, nós estamos falando na questão de amizade, de discipulado. De repente a pessoa fala assim: eu me decepcionei. A questão é: se prepare para a segunda vez, para a terceira vez, porque nós somos seres humanos. Nós vamos falhar com as pessoas. Nós não temos a chave do coração de ninguém. O que nós podemos entender é que há um princípio estabelecido por Deus de buscar-nos, e há uma inclinação que o Senhor colocou no nosso coração, e também uma ordem de nós buscarmos nos relacionar uns com os outros. Obviamente podemos construir pontes de acesso para o coração do nosso amado irmão em Cristo, da pessoa com a qual nós queremos nos relacionar no discipulado, enfim. Por exemplo, há um ditado que diz: quem cuida dos meus filhos adoça a minha boca. Eu acho legal esse ditado, porque, por exemplo, pastor Hélito é pai, eu também sou pai, Gustavo um dia, no nome de Jesus, será pai. Recebe a bênção, Gustavo. E o que acontece? Quando alguém cuida bem dos nossos filhos, como é que nós correspondemos a essa pessoa? Com zelo, com cuidado. Por quê? Porque quem cuida bem dos nossos filhos adoça realmente a nossa boca. Então há muitas formas de nós nos aproximarmos das pessoas. E aí eu volto a frisar: é necessário essa intencionalidade. Jesus, no texto sagrado, diz: era necessário ele passar por Samaria. Certamente nós também temos essa necessidade de focar no nosso relacionamento dentro da igreja. Não seja o filho que ficou em casa. Aquela história lá que Jesus conta do filho pródigo. Um filho sem relacionamento com o pai, um filho sem relacionamento com o irmão, um filho que era serviço, era trabalho, era isso, era aquilo outro,
mas não tinha um relacionamento de fato de um filho, não tinha um relacionamento de um irmão. Então eu faço esse apelo aí para quem está ouvindo esse áudio, dentro da igreja seja uma pessoa que se relacione, seja um filho próximo do pai, um filho próximo dos irmãos. Eu estava lembrando aqui, eu acho que o livro em algum momento vai falar sobre isso, da difícil tarefa que Deus dá, por exemplo, a Oséias, né? E se a gente, humanamente, é uma tarefa muito difícil que Oséias recebe, e mesmo depois da negativa de Gomer, né, de ela não se satisfazer com aquilo que Deus estava dando para ela ali, um homem que a recebe como esposa, que cuida, que protege, que dá filhos a ela, mesmo assim ela volta, né, vai ter práticas erradas, e mais uma vez Deus diz para Oséias, vai lá, mesmo tendo as experiências erradas, mesmo tendo a negativa, né, vai lá. Então, por vezes, essa tarefa vai exigir de nós que a gente engula um sapo, né? E atue com pessoas que nos entristecem, né? Que com as suas atitudes vão totalmente contra aquilo que nós queremos, mas mesmo assim, e isso de novo, como o Gustavo bem falou, é um reflexo do que Deus fez e faz por nós, né? Porque a cada vez que pecamos, nós estamos desagradando a Deus. E já pensou se Deus dissesse assim, cansei do Wellington, né? De tanto você me entristecer, cansei de você. Mas não, Deus não faz isso, né? Interessante a gente pensar nessa perspectiva, né? Certo. Então aqui a gente acho que ficou bem claro, deu para compreender essa questão, né? De que Deus ele se aproxima de nós e diante disso, né, dessa compreensão, nós nos aproximamos uns dos outros. A gente falou aqui a respeito dessa dificuldade que nós encontramos, né, de nos relacionarmos com as outras pessoas, mas que é algo necessário, né, uma responsabilidade que nós temos uns com os outros. Isso até relaciona também com o assunto da semana passada, né, de ter humildade, de compreender que eu preciso de ajuda, né. Tudo isso parte desse princípio, né, de que eu compreendo que eu preciso de outras pessoas, é a partir disso que eu posso construir relacionamentos, né, tendo essa compreensão. E partindo aqui numa parte mais prática, né, digamos assim, no nosso dia a dia, no nossa vivência como igreja, de que forma isso acontece, né? E eu já poderia até destacar aqui um ponto, inclusive o autor está aqui no livro, ele fala que Jesus ouve e nós ouvimos, né? Um dos primeiros pontos é justamente ouvir a pessoa, eu me aproximar da pessoa, estar disposto a ouvir o que ela tem a dizer, conhecer essa pessoa, estar atento aos detalhes. E o que vocês podem acrescentar mais nessa questão, nessa parte prática dos relacionamentos? Se a gente toma a semana passada como um alicerce para tudo, né? Então a gente vai gastar um tempo em oração, né? Lembrando de Deus que nós precisamos de ajuda e que existem pessoas ao nosso redor que também estão precisando de ajuda. É evidente que eu não vou conseguir abrir um leque no sentido de estar próximo de muitas pessoas. Então, quem sabe numa das partes práticas, nesse ambiente de oração, é pedir ao Senhor que Ele mostre quem é uma pessoa de quem você pode estar mais próximo dela, né? E aí, a partir daí, criar estratégias, mecanismos de como você pode começar ou estreitar um relacionamento que já existe, né? Começar se você ainda não tem, né? O que eu posso fazer inicialmente para começar uma aproximação com essa pessoa? Ou se já existe uma aproximação, mas ela é ainda limitada, como eu posso aprofundar esse relacionamento? Então, é uma saída para tomar um açaí, ou um convite para um almoço, trazer ela na sua casa, ou perguntar como em que momento ela pode lhe receber. Descobrir coisas que essa pessoa gosta de fazer e quem sabe fazer links com as coisas que eu gosto de fazer. Então tem um processo a ser seguido, né? E por mais que por vezes, até nós conversamos sobre isso aqui antes de começarmos a gravar, eu e o Gustavo, por mais que já de cara eu enxergue uma necessidade lá na frente, que talvez seja a necessidade maior, eu não tenho como ir direto nela. Então que pontes eu posso fazer, e aí fazendo mesmo link com o nosso tema dessa série, que partes da ponte eu posso ir construindo até chegar ao outro lado. E ser diligente, né?
Existe um caminho e eu vou dando um passo de cada vez, não tenho condição de dar 10 passos na primeira lapada ali, né? Então, eu acredito que devamos olhar para essa questão com muito cuidado, porque às vezes a gente é precipitado, porque a gente quer, de repente, rapidamente formular uma amizade, um relacionamento, e nós meio que ultrapassamos a questão da própria pessoa, meio que nós magoamos a pessoa, ou não damos tempo de resposta, ou colocamos a pessoa no mesmo nível de pressa nosso, e cada pessoa tem um tempo certo para corresponder. Limites estabelecidos. Limites né? estabelecidos. Tem pessoas que estão com muita vontade de se relacionar, de ter uma amizade, de ter um discipulador, de ter alguém que ora, uma pessoa para caminhar junto, de tardezinha no Parque Centenário, vamos caminhar e falar sobre Jesus. Tem muita gente que está com muita vontade disso, mas tem pessoas que não estão despertadas para isso. Então precisamos perceber ter essa sensibilidade. Primeiro passo que eu entendo, o pastor já colocou alguma questão aqui, na questão de oração, etc., mas eu olho para a questão de nós quebrarmos essa barreira, irmos até a pessoa e fazermos, quem sabe, para essa pessoa uma pergunta aberta, e a pergunta pode ser: como posso orar por você? E a respeito daquela pergunta ali, de repente a pessoa vai falar algum pedido de oração, e é o primeiro passo, porque pastor Hélito e irmão Gustavo, como é bom quando nós sabemos que tem alguém que ora por a gente. Tem alguém que, em determinado momento, ele para pensar na gente e está preocupado com um dilema, uma demanda, uma situação que nós temos com o filho, com a filha, com a esposa. Irmãos, o coração da gente começa a se quebrantar diante disso, porque a gente sabe que aquela pessoa ela está se importando conosco. Então, eu creio que esse é o primeiro passo, quebrar essa barreira de se aproximar e obedecer essa questão da sensibilidade, da resposta, não ter muita pressa, achando que a pessoa está tão empolgada quanto você, né, quanto nós, entender que a pessoa, às vezes ele vai até estranhar, esse camarada aqui, perguntando pelo que ele pode orar por mim, quais são os interesses, porque hoje a gente sabe que há muitas pessoas que tudo que se soma ou gira em torno da vida de relacionamento parece que tem alguns interesses escuros, por trás, né? É alguma coisa que não parece ser interesses dignos, interesses puros. Então eu creio que é muito importante a gente ter essa sensibilidade, chegar às vezes com calma, com mansidão, demonstrando amor, e com certeza Deus ele vai estabelecendo aí todas as outras coisas que são necessárias para fincar um relacionamento. É um relacionamento de confiança, de amor, de serviço, de adoração a Deus, enfim. Nós somos seres únicos, né? Lembrar que não existe ninguém como a gente. E os momentos também, né? Ainda pegando o gancho, né, do que Juscelino está falando. Nós somos seres indivíduos distintos e em momentos da nossa vida distintos. Né? Então isso deve ser levado de fato em consideração na hora em que eu visualizo de ser, opa, aquela é a pessoa, né? É a pessoa que eu escolhi que eu vou me aproximar, né? Tem que ter alguma reciprocidade no processo, né? Então não vai adiantar se eu for, mas não receber retorno, né? Então vou construindo essa ponte até de alguma forma atingir o ponto, né? Atingir o ponto que é o ponto principal, que é a aproximação em si. Exatamente. Então, né, todos nós precisamos ter humildade, como foi falado, buscar Deus em oração, sabedoria. O nosso filho das Escrituras também, nós vamos ter essa orientação de como nos relacionarmos uns com os outros. E uma coisa que eu estava pensando aqui também, dentro de tudo isso, é que isso vai exigir de nós renúncia, né? Dedicar tempo, o nosso tempo. Talvez um momento que eu poderia estar descansando, alguma coisa nesse sentido, às vezes até um investimento financeiro, coisas nesse sentido, né? Que vão surgir para essa construção de uma amizade, um relacionamento com outras pessoas. Eu preciso dedicar a minha vida, né? E trazendo aqui por experiência própria minha, é muito fácil
eu ficar, digamos assim, na minha, né? Não me aproximar de ninguém, eu já tenho meus amigos, enfim. Mas eu preciso, né, quebrar essa barreira também, né, de dedicar tempo a me relacionar com as pessoas, investir tempo, né? Investir, seja da forma que for necessário. E muitas vezes a gente é muito individualista, talvez, né? A gente não quer renunciar a nada, né? A gente quer ficar ali na zona de conforto e não toma essa atitude de construir relacionamentos, amizades. Por vezes a gente quer dar só a sobra, né? Sim. Esse é o ponto, né? A gente quer dar só a sobra ali. Então deixa eu ver aqui na minha agenda que o tempo que vai sobrar é o tempo que eu vou investir. E por vezes eu vou precisar fazer um esforço para abrir mão de algo que me traria prazer para dedicar. Se eu só tenho um tempo aqui, que é o meu tempo de descanso aqui, mas é o tempo que aquela pessoa, que eu consigo ter com aquela pessoa. Então talvez eu precise abrir a mão de parte desse tempo para investir, para ter um tempo com aquela pessoa. Então tem renúncia envolvido, como você bem mencionou aí, né? Tem alguns pontos aqui, Gustavo e Juscelino, no livro, até grifei aqui, coloquei como importante, quando ele fala de passos iniciais, né, que podem ser dados. Então ele diz assim: o Senhor nos chama de sua família, então nos cumprimentamos como família, né? Então nos cumprimentamos calorosamente. Então eu sei que a gente está num momento muito difícil, a gente receoso de abraçar aquela coisa toda, né? Mas por vezes é a forma como você fala, né? Uma coisa é você dizer bom dia, outra coisa é você bom dia, né? Então a mesma palavra, a intenção com que você coloca naquela palavra, ela já mostra muito da forma como você quer se relacionar com a outra pessoa, né? Então o Senhor nos conhece pelo nome, então aprendemos o nome das pessoas. Então na igreja muitas vezes fica comum aquele negócio de dizer assim: ô irmão, graça e paz, irmão. E não passa daquilo, né? Eu nem sei o nome das pessoas, né? E o Senhor conhece detalhes aparentemente irrelevantes a nosso respeito. Então nós devemos buscar conhecer detalhes da vida daquela pessoa. Inclusive a pergunta que o pastor Celino falou anteriormente, né? Como eu posso orar por você? Não tem algo na sua vida que eu possa cooperar com você, né? Então eu vou me mostrar que eu me interesso por detalhes da vida daquela pessoa, né? Então eu diria que são passos interessantes no processo. Então, e essa palavra irmão, ela nos livra de muitas situações, porque a gente esquece o nome do irmão, porque a gente é irmão. E outra coisa, essa questão de usar máscara, acaba que escondendo o sorriso labial, né? Porém, nós temos aprendido a sorrir agora com os olhos. A gente conhece quando a pessoa está sorrindo. E essa questão de abrir o leque para conhecer a pessoa, isso é base para todo relacionamento. Não tem como a gente se relacionar com a pessoa se a pessoa não abre o coração, começando pelas coisas básicas: onde trabalha, onde mora, como é a família, quem são os parentes, o que gosta de fazer. Esse conhecimento, essas coisas sendo faladas, elas são de fato a base para coisas mais profundas. Quando Jesus, por exemplo, fala para Pedro, passado a noite toda pescando, não conseguiu pegar nada, o que é que Jesus diz? Vai a águas mais profundas. Nosso relacionamento com Deus deve num determinado momento, a gente chegar assim: Senhor, eu vou para um lugar mais profundo, vou me relacionar mais com o Senhor. Indo com o nosso próximo do mesmo jeito, porque às vezes está num relacionamento tão superficial, tão assim, coisadinho, né? Oi, como vai? O pastor gosta de usar essa expressão coisada, um relacionamento tão coisadinho, e a gente não sabe realmente o que está no coração da pessoa. Então, minha palavra última aqui é: relacione-se com Deus profundamente, busque um relacionamento com o seu irmão. Se quiser começar com alguém, comece comigo, eu estou aqui à disposição. Show de bola. Muito bom. Um outro ponto também que eu estava lembrando aqui é que a gente vê na própria sociedade, nessa questão dos relacionamentos, se a gente começar a construir relacionamentos dessa forma, como nós estamos falando aqui, como as escrituras nos orientam, a gente vai estar indo na contramão, né? Porque hoje em dia as pessoas não têm mais tanto interesse assim em ouvir o outro, parar para ouvir, de se interessar na vida da pessoa, né? Que não seja por algum outro interesse por trás daquilo.
Então, né, e isso também causa diferença, né, quando nós nos relacionamos dessa forma, com interesse genuíno na vida da pessoa, isso também chama a atenção das outras pessoas, elas veem isso de uma forma diferente. E é algo bem interessante também que eu estava lembrando aqui, enquanto vocês falavam. Não, é isso mesmo. E nós somos chamados a andar na contramão, né? Jesus em certo momento vai falar para os discípulos: se o mundo não odeia vocês, tem algo de errado, né? Então nós somos chamados a andar na contramão, a nadar na contramão do rio, e fazendo isso, nós vamos estar cumprindo o mandamento, a ordem de Deus, e nos parecendo, né, imitando a Jesus Cristo como o nosso supremo pastor e aquele que é o nosso modelo perfeito. Então, também como última palavra aqui, o meu desafio é: comece, né? Não fique à margem, se envolva nessa dinâmica de se aproximar das pessoas e abrir também espaço para que outras pessoas se aproximem de você. Então é isso, para encerrar eu queria agradecer você que esteve nos ouvindo, obrigado Hélio, Juscelino também, e que você coloque em prática, né, isso durante a semana, esteja refletindo e colocando isso em oração, né, diante de Deus, de que forma você pode construir relacionamentos com o seu próximo dentro do ambiente de igreja. E nós vamos continuar essa série semana que vem, tratando de mais um assunto a respeito ainda dessa questão dos relacionamentos, né, de como construir pontes. E a gente pede também, né, que você divulgue para outras pessoas, para seus amigos, família, enfim. Você nos ajude a divulgar, comente caso tenha alguma dúvida, sugestão, algum comentário. Nós estamos aqui, né, para receber, né, esse feedback, para ouvir o que você tem a dizer. E novamente queria agradecer. E é isso.